Eu não existo, nem há outro, nem você, nem esses existem. Não há mente nem sentidos. Só há um, a consciência pura. Esse vídeo estava programado para ser feito mais para frente, mas eu achei interessante já trazer ele agora para o início, porque eu percebi que é importante entender esse conceito antes de entender os outros conceitos que eu passo. Porque ele é o pilar de tudo. Se isso não estiver bem resolvido, o resto talvez não vai ser bem compreendido. Muitas vezes vai parecer que eu estou falando loucura. Ou pode ser que eu esteja falando loucura. Eu sei que não. E sobre o que eu acho interessante falar dessa vez? Sobre a natureza do eu. E quem é esse eu que eu tanto falo? Quem é esse eu? Eu. E esse eu, você aí. Tanto eu, quanto você, quanto qualquer outra pessoa que existe ou possa existir, ou qualquer outro ser, somos manifestação de um substrato único. E esse substrato único é Brahman. Brahman é só uma palavra, tá? É só uma maneira de expressar. A gente vai chegar nessa ainda de o que é Brahman. Eu acredito que existe um estigma social e cultural, principalmente, a respeito de definir que você é uma consciência suprema, que você pode ser comparado a Deus, que você pode ser comparado a Brahman. Para a maioria das pessoas é sacrilégio falar isso, é feio falar isso. A gente acaba tendo uma falsa humildade, uma falsa... A gente tem um excesso de modéstia. Parece que é feio você falar que você é Brahman. As pessoas vão falar, nossa, você não tá faltando modéstia aí, você não tá sendo muito convencido. Espera aí, você tem essa vida para descobrir quem você é. E todos os mestres falam para você é a realidade suprema, você é Brahman, você é a consciência absoluta. É hora de ter modéstia? É hora de falar, não sou, o que as outras pessoas vão falar de mim, o que as outras pessoas vão pensar de mim se eu falar que eu sou a consciência suprema, se eu me portar como se eu fosse Brahman. Ninguém precisa saber, ninguém precisa se importar, e até mesmo a gente sempre cai de novo nessa armadilha das outras pessoas, ou o mundo externo, e isso também ajuda a perpetuar essa ilusão aí, de que você é uma pessoa separada, de que você ainda está em evolução, de que vai levar 1 milhão de encarnações para você chegar em algum lugar. E tudo isso é irreal, né? E por conta desse receio de assumir essa sua verdadeira natureza, fica difícil de entender os conceitos. Então vamos começar do início, vamos começar do que é mais importante. Você é a consciência suprema. Você é tudo que existe. Você pode ser comparado a Deus ou até mesmo anterior a Deus. Porque a palavra, Deus também é só uma palavra, da mesma forma que Brahman é só uma palavra, é só um conceito, é só uma definição do que você realmente é. E até mesmo essa definição veio depois de você. Você é anterior a essa definição. Todo tipo de atributo posterior a você é só uma maneira de exemplificar. E a gente vai explicar agora sobre isso. Eu gosto de começar pelos 3 estados de consciência. E eu já aviso que tem vídeo aí no canal que eu já falei sobre isso, e eu sempre coloco nos comentários quando eu menciono vídeos que eu coloquei no canal ou vídeos que eu recomendo. 3 estados de consciência: sono profundo, sonho e vigília. Se você investigar esses 3 estados, muita coisa vai ficar aparente aí que você não tinha percebido ainda. Principalmente entre a vigília e o sonho. É muito difícil separar ou definir o que é sonho e o que é realidade. Claro, eu sei que a vida da vigília, o que ela é. Eu consigo separar uma da outra. Mas quando você está no sonho, por exemplo, você não sabe que você está sonhando. Vamos pensar aqui num sonho. Hoje você vai deitar à noite e você vai sonhar. E você sonha que você é um caçador em Paris, procurando um bandido fora da lei, e você está investigando ele, e você se envolve em várias cenas de ação, de aventura. Enquanto você está no sonho, tudo aquilo faz sentido. Existem outras pessoas, existem casas, existem ruas, existem carros, existe floresta, existe tudo no sonho. Existe um mundo externo inteiro projetado para fora de você. Enquanto você está no sonho, salvo raras exceções em que as pessoas têm sonhos lúcidos, em que elas percebem que elas estão sonhando, dificilmente você percebe que você está num sonho.
Você acredita, você nem se pergunta como você foi parar em Paris, você nem se pergunta como você virou um investigador ou um caçador de recompensa, você tá lá. E quando você acorda, você recorda o sonho e fala: nossa, que sonho absurdo. Eu nunca fui para Paris. Eu nunca saí do Brasil. Como é que eu estava sonhando que eu era um investigador em outro lugar? Eu não tenho nada a ver com essa profissão. Eu nem conheço aquelas pessoas que estavam no sonho. Enquanto você estava lá, você acreditava que era verdade. E se você acordar da vigília? A sua noção de consciência não é frágil. Ela acredita no que ela vê projetado para fora. Onde estavam aquelas pessoas do sonho? Onde estava aquela cidade do sonho? Onde estava todo aquele mundo projetado para fora no sonho? Na sua consciência, não estava? Quando você acordou, tudo desapareceu. O sonho é quase como se fosse uma dica do que é essa vida aqui. É quase como se fosse uma recordação. Porque essa vida aqui que você está vendo, e eu sempre fico fazendo esse gesto aqui, porque essa noção para mim de percepção aqui, essa vida que você está vendo, também está dentro da sua consciência e é projetada para fora. A única diferença da vida da vigília para o sonho é que a vida da vigília dura mais tempo. Existe uma noção de continuidade. Existem outras pessoas para ficarem te afirmando que a sua vida existe. Foram outras pessoas que te deram um nome. Foram outras pessoas que viraram suas amigas na escola. Você tinha uma professora ou um professor que estava ali o tempo inteiro. Todos os dias ele estava ali. Existia continuidade, existe continuidade. Você assistiu um vídeo meu ontem e está assistindo um hoje. Então, isso aqui é real, né? Pelo menos é o que a gente pensa. Isso aqui é real. Porque tem uma continuidade, tem outras pessoas. Mas quem disse para você que eu sou real? Quem disse para você que existe uma continuidade em mim? Até mesmo a ideia de que eu tô fora de você, te contando sobre coisas ou te falando sobre coisas, é só uma noção, é só uma concepção. E eu não tô falando para você duvidar de tudo paranoicamente, botar um chapéuzinho de alumínio e desconfiar de tudo, e o mundo é uma matrix, e o governo te manipula. Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando para ser racional e usar a única percepção que você tem. A única percepção que você tem é a da sua consciência, que está mudando o tempo inteiro de cenário. Vigília, sonho e sono profundo. É a mesma consciência que vive os três estados. E quem é essa consciência? Se você abandonar tudo e permanecer firme, o senso do ego desaparecerá e você perceberá que você é o ser supremo. Eu vou falar sobre o que eu considero ser o jeito errado de perceber a vida. O jeito errado, na minha concepção, para entender esses conceitos que eu passo. Cada um utiliza a forma que quiser. Eu demorei um tempo para chegar nesse conceito. Eu demorei um tempo para perceber ele. Eu não fui o único, muita gente percebeu isso. Eu só acho que às vezes, a gente tendo mais exemplos de outras pessoas, ou outras formas de explicar, fica mais fácil da gente compreender. Por exemplo, a gente tem Ramana Maharshi, Sargadatta Maharaj, o próprio Vasista, do livro que eu sempre falo. Eles explicavam sobre isso. Mas imagina, por exemplo, se eles tivessem hoje a disponibilidade de explicar isso através de um vídeo no YouTube, utilizando efeitos, imagens que eu fico colocando aqui na tela, outros vídeos. Não seria muito mais fácil de explicar o conceito? Então, um dos meus objetivos fazendo esse tipo de vídeo é porque eu acho mais fácil de explicar esses conceitos, utilizando a tecnologia que a gente tem disponível hoje. Então, as coisas que eu passo aqui não são coisas novas, não são coisas que eu descobri sozinho, não são coisas que eu desenvolvi. São coisas que já estavam aí para todo mundo e eu só estou usando a tecnologia para deixar isso mais fácil de entender. Então, qual é o jeito que eu considero errado? Enquanto você achar que você é uma pessoa, um organismo, feito de carne, osso, sangue, água, pequenininho, andando num globo terrestre enorme, que circula em torno do Sol, e tem outros planetas dentro de uma galáxia, num universo enorme, vai ser difícil de entender os conceitos. Enquanto você achar que você é uma pessoa, um organismo, e existe um mundo de verdade externo a você, e existem pessoas
do lado de fora, e existem situações ocorrendo, e existe um propósito, e existe um início, e vai existir um fim. Enquanto existir um universo externo a você, vai ser difícil de entender os conceitos. Essa é a maneira que eu considero errada. Eu não estou falando para você ignorar a existência de um mundo externo. Eu só estou falando para você investigar ela. Investiga. Não tem como perceber a verdade através de leitura de livro, através da palavra de outra pessoa. Você só consegue entender por experiência direta. Você precisa perceber isso. Eu só estou te dando a dica. Não se baseia em mundo externo. Eu já falei isso em outros vídeos também. Muitas vezes a gente começa a questionar a nossa existência. Eu comecei questionando assim. Nossa, mas por que tem um universo infinito? Mas quando o universo surgiu? Mas existiu o Big Bang? Um dia o universo vai deixar de existir? Mas por que a gente está num planetinha rodando? E eu percebi que não. Eu estava investigando no lugar errado. Eu estava usando ferramentas que eu não tenho. Quando a gente começa a investigar alguma coisa, se você está aprendendo, como eu já disse, se você está aprendendo matemática, você não começa pela fórmula mais complicada do mundo. Começa pelo básico e depois você vai desenvolvendo. E qual que é o básico nesse caso? Qual é a visão que eu considero a certa para começar? Se baseia no que você tem. E o que você tem? A sua percepção. A sua tela mental. A única coisa que você pode afirmar com certeza é que você existe e você está ciente. Você é um ser consciente. Então a gente começa por aí. Sempre que vier o pensamento, mas outras pessoas, mas o planeta, mas o universo. Tudo bem, esses pensamentos vão vir. Mas o que custa você fazer isso por um mês? Se você achar interessante, faz por 2, faz por 3. Sempre que vier esses pensamentos de coisas externas, volta para a fonte, volta para o eu. Peraí, mas a única certeza que eu tenho é da minha consciência. É essa percepção aqui. Por que eu fico trazendo coisas externas? O que quer que seja. E dessa forma, eu vou falar uma coisa agora que é difícil de entender a princípio. Mas depois que você entender, você vai pensar, nossa, isso era tão óbvio. Isso estava tão na cara, como eu não tinha percebido ainda. Em vez de pensar na infinitude do universo externo, pensa na infinitude da sua percepção. Olha essa sua tela mental aqui, isso que você está enxergando. Você pode estar enxergando na tela de um monitor, um laptop. Amplia um pouco a sua visão para o recinto onde você está. Pode ser o seu quarto, a sua sala, o seu local de trabalho, o ônibus, o metrô. Olha essa tela mental. O que cabe nessa tela? Cabe o seu computador, cabe o seu celular que você está usando para assistir esse vídeo, cabe a parede, o chão, cabe outras pessoas, cabe o ônibus, cabe o metrô, cabe tudo dentro dessa percepção. Com essa mesma percepção, vai na janela mais próxima, olha pela janela. Não cabe a paisagem inteira dentro dessa percepção? Olha para o céu. Não cabe um céu inteiro dentro dessa percepção? Pega a foto de uma galáxia. Não cabe uma galáxia dentro dessa percepção? Pega uma imagem do universo observável, que é tudo que a gente já conseguiu observar do universo inteiro. 40 e poucos bilhões de anos-luz de uma ponta a outra. Não cabe nessa percepção? Tudo o que existe já existiu ou vai existir, cabe na sua percepção. A sua percepção é substrato de tudo que existe, é o sustento de tudo que existe. Se você não existisse, se a sua consciência não existisse, se a sua manifestação não existisse, nada existiria. É por isso que a gente se atreve a falar que a existência de Deus, do conceito de Deus, só existe porque você existe para conceitualizar essa existência. Se você agora, de uma hora para outra, não existisse, existiriam outras pessoas? Um planeta? Um Deus que criou isso aqui? Começa a trazer para a fonte. A fonte é o substrato de tudo que existe. A fonte é o sustento de tudo que existe. Quando perguntavam para o Maharaj, para o Nisargadatta, o que você é? Ele falava, eu sou aquilo.
Aquilo que, aquilo que é o sustento de tudo que existe. Aquilo que é o substrato de toda existência. Aquilo do qual tudo emerge, tudo surge. Tudo surge da sua consciência. A consciência é a base e o substrato dessas noções, e é conhecida como Brahman. E quando eu falo da sua tela de percepção, eu quero que você imagine o quão diferente é essa sua tela de percepção de um jogo de videogame projetado numa televisão. Você já viu como é que era antigamente? Como os jogos de antigamente eram projetados na televisão? Eu vou colocar um vídeo aqui. Era só uma ilusão de ótica. Você tinha a impressão de que existia um movimento, mas era só uma imagem sendo projetada muito rapidamente na sua TV. E hoje em dia, com esses jogos mais modernos, não parece que existe um mundo real ali dentro? Não parece que existe um mundo tridimensional? Mas a sua televisão é tridimensional? Ela tem profundidade? Ou quando você olha ela de lado, ela é reta, plana? E por conta de uma ilusão, você vê um mundo tridimensional projetado ali. A sua percepção que emerge desse seu ser também não é tridimensional. Não existe distância entre você e o que está sendo projetado para fora. Aponta um dedo para você e aponta um dedo para fora. Qual que é a distância entre você, e eu não estou falando você o corpo, você essa percepção, entre você percepção e o mundo externo? O que acontece é que o seu olho focaliza na sua mão, na parte externa, da mão, no dedo, mas se não fosse a sua mente para interpretar essa focalização e essa distância tridimensional, a sua consciência é tão tridimensional quanto a tela de um cinema. O infinito, o universo inteiro, não é esse aglomerado de energia cósmica todo preto, cheio de estrelas e planetas. O infinito está na sua cara o tempo inteiro. O infinito é isso aqui, é a sua tela de percepção. E não tem distância entre essa tela e você, porque essa tela é projeção sua. Emerge de você. Você é o substrato de tudo isso aqui que existe. Da mesma forma que um videogame ou um aparelho de DVD conseguem projetar infinitos jogos e infinitos filmes com o mesmo aparelho, a sua consciência projeta, interpreta e consegue viver tudo que existe. Você é o causador de tudo isso. E não existe distância entre você e tudo que existe. Quando você olha para o céu e você vê estrelas, e você vê outros planetas e o Sol, pensa, essas coisas estão lá longe de mim, ou eu, que não tenho distância nenhuma entre a minha percepção e o que eu projeto, estou projetando essas coisas estão dentro de mim, e eu estou projetando uma distância entre elas. Não importa para onde você for, você sempre está dentro de você mesmo. Mas essa mente é independente do Eu Supremo? O Eu Supremo não é a mente também? O Jiva, o corpo e todo o resto são apenas reflexos ou aparências do Eu Supremo. O que eu estou falando para você fazer é pegar essa ideia de universo externo e fazer mais ou menos isso aqui. É como pegar uma camiseta, colocar a mão por dentro e inverter ela. E aí você vai perceber, nossa, foi assim que a camiseta foi feita. Agora eu consigo ver as costuras. Agora eu consigo ver a forma como ela foi trabalhada. Agora eu consigo ver como ela foi criada. O que sustenta ela. Qual é o substrato dessa camisa. Pega esse universo externo e inverte ele. De fora para dentro. Essa é a maneira que eu considero a maneira correta, ou a melhor maneira de entender. Se você tiver essa visão, se você tiver algum livro aí que você já tenha lido a respeito de não dualidade, relê com essa concepção. Você vai ver que o seu entendimento vai ser muito mais abrangente. Vai ficar muito mais fácil de entender o conceito. Vai ficar muito mais fácil de entender o que eles estavam querendo dizer. Principalmente o Nisargadatta. Ele sempre fala, eu não falo sobre coisas objetivas.
Eu não falo sobre o mundo externo. Para de me perguntar sobre isso, porque isso não tem importância. A melhor coisa que você pode fazer pelas outras pessoas ou pelo mundo é perceber que não existem outras pessoas e não existe um mundo. O que pode parecer meio irônico. Então por que eu estou fazendo um vídeo para outras pessoas? É o que eu falei no vídeo anterior. Eu sinto um impulso de fazer alguma coisa e eu faço alguma coisa porque eu sinto que é a coisa certa a fazer. Mas eu sinto que eu estou falando para mim mesmo. Eu sinto que sou eu do outro lado que estou assistindo. E se eu assistir ou não assistir isso, não faz diferença nenhuma. Porque nada no final está acontecendo. E não existem pessoas individuais. Então, até mesmo o ato de eu fazer um vídeo é sem propósito. Não existe um propósito definido. É claro, a maneira de explicar os conceitos e explicar a nomeação das coisas, ou até mesmo fazer um vídeo, quando visto de maneira puramente externa, parece seguir uma lógica e um propósito. Mas de maneira interna, eu não vejo muita lógica nem propósito nas coisas que eu faço, ou nas coisas que acontecem. Para mim, as coisas acontecem de maneira espontânea. Mas eu não vou entrar de novo nisso. Isso eu falei no vídeo anterior. Não nutra ideias. Não se agarre à noção da sua existência, pois tudo nesse universo é apenas uma ideia, uma noção, um conceito. Então a ideia agora é: abandona esse mundo externo. Claro, você tem família, você tem filhos, você tem uma namorada, você tem um pai, uma mãe, amigos. Sua vida vai continuar. Você vai continuar dando amor para sua mulher, dando amor para seu marido, saindo com seus amigos, cuidando dos seus filhos. Sua vida continua normalmente. Mas por dentro, começa a pensar nisso. Começa a trazer essa ideia para sua vida. Sempre que você pensar em coisas externas, traz para dentro. Foi assim que o Nisargadatta Maharaj descobriu quem ele era. O guru dele falou uma frase para ele antes de morrer. Ele falou: você não é a pessoa que você acha que você é. Você não é essa pessoa. Foca no sentimento de eu existo, eu sou. E descobre quem você é. Você é a consciência suprema. Você é Brahman. Nisargadatta ficou pensando nisso por 3 anos. Ele falou que todo o tempo livre que ele tinha, ele pensava nisso. Até que uma hora ele descobriu. Quase um estalo. De uma hora para outra você percebe. Você percebe o que estava na sua cara o tempo inteiro. É gradativo. Aos poucos isso vai fixando, mas depois que fixa, tem essa convergência que eu falei. Que é como inverter a camiseta. Então, qualquer coisa externa que você traga para você, qualquer atributo externo que você acrescente a esse eu que você acha que é, agora diferenciando o eu verdadeiro do eu ego, não vai te levar para lugar nenhum. Eu vou fazer uma analogia rápida aqui. Imagina que Brahman é a neve. E tudo é feito de neve. E você é um bonequinho que surgiu da neve. Você anda por aí. Mas tudo o que você pega como atributo também é neve. Suas ideias são neve. Sua religião é neve. Seu trabalho é neve. As pessoas com que você se relaciona também são feitas de neve. E você sofre por causa dessa neve externa. E você fica alegre. E você vive. E você pensa. E você começa a agregar coisas externas. Mas no final, você como bonequinho de neve vai derreter e voltar para a neve. E todos os conceitos que você adquiriu também vão derreter e voltar para a neve. E depois você vai virar outro bonequinho de neve, adquirir conceitos externos, derreter e virar neve de novo. Adquirir conceitos de novo, virar outro bonequinho de neve. Você entendeu onde eu quero chegar? O tempo todo você era neve. A manifestação externa como boneco de neve e os atributos externos não servem para nada, porque eles aparecem e desaparecem. Eles não são eternos, eles não são permanentes. A única coisa permanente é a neve. E a neve é o substrato de tudo que existe nesse mundinho de neve. Agora, você é um bonequinho de neve. Eu estou manifestado como um bonequinho de neve. Qual é o meu substrato? Qual é o seu substrato? Você é anterior a esse bonequinho. E o que é anterior ao bonequinho? A consciência suprema, Brahman. A mente pura é Brahman. Portanto, segue-se que Brahman não é outro senão a mente do sábio. E o que é esse Brahman? A consciência, esse Brahman, é o substrato e a consciência que percebe tudo. Esse é o eu comum a todos. É essa neve, esse substrato. E toda manifestação externa dessa neve é só uma manifestação externa. E todo atributo adquirido
É um atributo adquirido. Onde você estava antes de nascer? Onde você vai estar depois de morrer? Onde você está quando você está em sono profundo ou inconsciente? Se alguém pudesse abrir a sua cabeça e cutucar o seu cérebro e danificar uma parte que cuida da memória ou do raciocínio lógico, onde você vai estar? Ao mesmo tempo, no mesmo lugar, você é dois eus. Você é o eu ego, que é esse eu externo, com atributos, e você é o eu supremo, que é o substrato, que deu origem a isso, que permeia tudo que existe. O eu substrato, o eu supremo, não pode depender de atributos externos. Então, quando você está inconsciente, antes de nascer, no período entre vidas, que seria a morte, ou inconsciente, ou com um dano no cérebro que danifique alguma parte de memória ou neurológica, esse é você. E isso assusta. Eu sou sem atributos? Então, o que eu sou? Mas assusta quem? Assusta o ego. É o ego que fica com medo de não ser nada. E eu não estou falando que você não é nada. Você é tudo que existe. Mas esse eu ego, que aparece e desaparece, que nasceu um dia e vai morrer em outro, esse não é real. Faz o caminho de volta. Eu já falei sobre isso. Faz o net-net. Nem isso, nem aquilo. Elimina tudo que você não é. O que sobrar é você. E o que sobrar não tem atributos. Imagina o bonequinho de neve eliminando tudo que ele não é. A única coisa que sobraria é a neve. Ele ia olhar e falar: o tempo inteiro eu era isso. Eu era tudo que existe e eu não tinha percebido. E além disso, você não é o corpo. Lembra que eu falei sobre o universo externo? Pega essa tela de percepção. Observa tudo que é externo à sua tela. Tela do seu celular, do seu notebook, a parede, a paisagem, as outras pessoas. Agora olha para cá. Essas mãos aqui são externas a mim. Minhas pernas, meu tronco. Isso que eu estou manifestando aqui também é externo a essa percepção. Isso também é parte da percepção. Só por um momento, só por brincadeira, só se você achar interessante. Sempre que você tomar conhecimento ou perceber o seu corpo, brinca com a ideia. Mas o meu corpo também é parte da percepção. O meu corpo é tão externo e tão parte da percepção quanto as nuvens, as árvores, as outras pessoas. É só uma maneira da minha consciência se expressar nesse universo externo que ela criou. A sua consciência também não expressa um corpo no sonho? E esse corpo não anda, não come, não bebe água, não se fere? Pensa nisso. E eu sempre termino com a mesma pergunta: quem é você? E quando você se perguntar isso, você pode não acreditar agora, mas o que você tem a perder? Sempre responde: eu sou a consciência suprema. Eu sou o substrato de tudo que existe. Eu sou o sustento de tudo que é. Eu sou a fonte de onde tudo emerge. Eu sou você. A pessoa nunca é o sujeito. Você pode ver a pessoa, mas você não é a pessoa. Você é sempre o Supremo, que aparece num determinado ponto do tempo e do espaço como a testemunha. Uma ponte entre a consciência absoluta do Supremo e a consciência multifacetada da pessoa.